O caminho de fato seguia adiante, apresentava um declive suave, com as mesmas linhas de elevados paredões naturais de antes. Porém, à esquerda abria-se um monstruoso espaço vazio, com vastos acres de extensão, de onde algum poder arcaico havia arrancado e demolido os penhascos nativos de ônix em uma pedreira de gigantes. A escavação ciclópica avançava sobre a rocha sólida do precipício e chegava aos mais bem guardados recônditos nas entranhas da terra. Não poderia ser uma pedreira humana, e as laterais côncavas ostentavam cicatrizes quadradas de vários metros que indicavam o tamanho dos blocos cortados por mãos e formões sem nome. No alto da escarpa, grandes corvos esvoaçavam e crocitavam, e vagos rumores nas profundezas ocultas sugeriam morcegos, ou urhags, ou outras presenças nefandas a assombrar a escuridão eterna. Naquele instante, Carter deteve-se na estreita passagem em meio ao crepúsculo, com o rochoso caminho descendente adiante. À direita, elevados penhascos de ônix estendiam-se até onde a vista alcançava, e à esquerda, elevados penhascos cortados logo à frente davam forma à terrível e extraterrena pedreira. De repente, o iaque soltou um berro e fugiu do controle de Carter, dando um salto para frente e correndo em pânico, até desaparecer no estreito declive rumo ao norte. As pedras espalhadas pelos velozes cascos do animal caíam da pedreira e desapareciam no escuro, sem fazer nenhum som que indicasse a chegada ao fundo. Mas Carter ignorou os perigos do estreito caminho, enquanto corria sem fôlego atrás da veloz montaria. Logo os penhascos à esquerda retornaram à normalidade, mais uma vez transformando o caminho em uma passagem estreita, porém, mesmo assim o viajante seguiu correndo atrás do iaque, cujos rastros espaçados indicavam uma fuga em pânico. Em certo momento, Carter imaginou ter captado a batida dos cascos da montaria assustada e redobrou a velocidade por conta desse incentivo. Estava percorrendo quilômetros, e aos poucos o caminho à frente se abriu, e por fim o explorador soube que não tardaria a adentrar o gélido e temível deserto do norte. Os lúgubres flancos cinzentos dos longínquos picos intransponíveis mais uma vez surgiram atrás dos penhascos à direita, e à frente estavam as rochas e penedos de um amplo espaço que, sem dúvida alguma, oferecia o primeiro relance da escura e infinita planície. E mais uma vez os cascos soaram nas orelhas do explorador, ainda mais claros do que antes, porém dessa vez instilando terror em vez de incentivo, porque não eram mais os cascos do iaque em fuga. Eram passos implacáveis e decididos que vinham de trás. A perseguição ao iaque de repente transformou-se em uma fuga de algo invisível, pois embora não se atrevesse a olhar por cima do ombro, Carter sentia que a presença mais atrás não poderia ser nada salubre ou sequer mencionável. O iaque devia ter ouvido ou percebido a aproximação, e Carter relutou em indagar se aquilo o teria seguido desde as moradas dos homens ou se teria saído do negro fosso da pedreira. Nesse meio tempo, os penhascos haviam ficado para trás, de modo que a iminente chegada da noite anunciava-se em meio à enorme desolação arenosa e às rochas espectrais onde todos os caminhos perdiam-se. Carter não conseguia mais ver os rastros do iaque, porém continuava escutando atrás de si as detestáveis batidas que, por vezes misturadas ao que imaginava ser um ruflar e um rumor de asas frenéticas. A aproximação daquela coisa era um incômodo evidente, e Carter sabia que estaria irremediavelmente perdido naquele deserto arrasado e inóspito de rochas e areias inexploradas. Somente os remotos e intransponíveis cumes à direita
ofereciam qualquer resquício de orientação, mas logo tornaram-se menos evidentes à medida que o crepúsculo cinzento desvaneceu para dar lugar à fosforescência mortiça das nuvens. Em seguida, Carter teve um horrendo vislumbre tênue e nebuloso em direção ao norte escuro. Por alguns momentos imaginou tratar-se de uma cordilheira de montanhas negras. Porém, a seguir notou que era algo mais. A fosforescência das nuvens ameaçadoras proporcionara-lhe uma visão inconfundível e chegara a delinear certos contornos enquanto vapores baixos cintilavam mais atrás. Não seria possível estimar a distância, mas parecia ser muito grande. A coisa tinha milhares de metros de altura e se estendia em um enorme arco côncavo desde os cinzentos picos intransponíveis até lugares inimaginados a oeste. E outrora tinha sido de fato uma cordilheira de imponentes colinas de ônix. Mas as colinas já não eram mais colinas, pois forças maiores que as do homem haviam nas tocado. Permaneciam agachadas no topo do mundo, como lobos ou ghouls cingidos por nuvens e névoas, guardando para sempre os segredos do norte. Agachavam-se em um enorme semicírculo, aquelas montanhas caninas transformadas em monstruosas estátuas vigilantes, e tinham as destras erguidas contra a humanidade em sinal de ameaça. Foi apenas a luz bruxuleante das nuvens que criou a ilusão de um gesto nas duplas cabeças mitradas. Mas enquanto seguia adiante, Carter viu-se erguerem daqueles regaços sombrios vultos cujos movimentos não eram nenhum delírio, com um ruflar de asas. Essas formas tornavam-se maiores a cada momento, e o explorador soube que a caminhada havia chegado ao fim. Não eram pássaros nem morcegos conhecidos em outras plagas da terra ou sequer das terras oníricas, pois eram maiores do que elefantes e tinham cabeças como a dos cavalos. Carter soube que deviam ser os pássaros Shantak, aqueles de mau agouro, e enfim descobriu os guardiões maléficos e as sentinelas inomináveis que levavam os homens a evitar o deserto de rocha. E quando deteve-se em uma resignação derradeira, tomou coragem e olhou para trás. E de fato avistou o atarracado mercador de olhos oblíquos mencionado em lendas nefastas, montado em um iaque magro com um sorriso zombeteiro no rosto, enquanto liderava uma pestilenta horda de Shantaks malignos, cujas asas ainda ostentavam a geada e o salitre dos abismos inferiores. Mesmo encurralado pelos fabulosos e hipocéfalos pesadelos alados que o rondavam em enormes círculos blasfemos, Randolph Carter não perdeu a consciência. Sobranceiras e horrendas pairavam as gárgulas titânicas quando o mercador de olhos oblíquos apeou do iaque e postou-se com um sorriso escarninho à frente do prisioneiro. Com um gesto, o homem indicou a Carter que montasse em um dos repugnantes Shantaks, ajudando-o a subir enquanto a consciência do viajante tentava vencer o asco. Foi difícil montar a criatura, pois os pássaros Shantak têm escamas no lugar de penas, e essas escamas são muito escorregadias. Quando o prisioneiro conseguiu montar, o homem de olhos oblíquos pulou logo atrás, e o magro iaque foi conduzido rumo ao círculo de montanhas entalhadas mais ao norte por um dos incríveis colossos alados. A seguir veio um voo horrendo pelo espaço gélido, infinitamente para cima e para o leste, rumo aos lúgubres flancos das montanhas intransponíveis, para além das quais, segundo as lendas, estendia-se Leng. Voaram muito acima das nuvens, até que por fim estivessem sobre os fabulosos píncaros que os homens de Inganok jamais viram e que estão sempre envoltos por altos redemoinhos de névoa cintilante. Carter os viu com clareza quando passaram e percebeu no alto dos picos mais elevados estranhas cavernas que o fizeram pensar naquelas avistadas em Nigranek
porém achou melhor não questionar o captor quando percebeu que tanto o homem quanto o Shantak hipocéfalo pareceram demonstrar um estranho temor em relação àquelas coisas, fazendo um voo apressado e evidenciando uma profunda tensão até que os deixassem para trás. Em seguida, o Shantak diminuiu a altitude, revelando por sob o dossel de uma nuvem cinzenta planície devastada, onde pequenas fogueiras queimavam a grandes distâncias umas das outras. Durante a aterrissagem, surgiam a intervalos solitárias cabanas de granito e vilarejos de pedra, cujas minúsculas janelas iluminavam-se com uma luz pálida. E dessas cabanas e vilarejos vinham estridentes sons de assovios e nauseantes ruídos de cascavéis, e que provaram de uma vez por toda que os homens de Inganok estão certos em suas especulações geográficas, pois outros viajantes já ouviram aqueles sons em outras ocasiões e sabem que emanam apenas do frio e do deserto platô jamais visitado por homens salubres, do assombrado lugar de malignidade e mistério que é Leng. Vultos negros dançavam ao redor das débeis fogueiras, e Carter viu curioso para saber que tipo de criatura podiam ser, pois nenhuma pessoa salubre jamais havia estado em Leng, e o lugar só é conhecido pelas fogueiras e pelas cabanas de pedra, vistas de longe. As formas executavam saltos lentos e canhestros, acompanhados por torções e outras manobras desagradáveis de olhar, de modo que Carter se admirou com a malignidade suprema que lhes era atribuída a lendas vagas, nem com o temor demonstrado por todos os habitantes da Terra ou das terras em relação ao repelente platô congelado. Quanto mais baixo o Shantak voava, mais a repulsa inspirada pelos dançarinos parecia atingida por uma certa familiaridade infernal, e o prisioneiro continuou a forçar a vista e a vasculhar a memória, em busca de pistas sobre quando teria visto aquelas criaturas antes. Saltavam como se tivessem cascos em vez de pés, e pareciam usar uma espécie de peruca ou adorno de cabeça com pequenos chifres. Não usavam mais nenhum item de vestuário, porém muitas eram um tanto hirsutas, tinham pequenas caudas vestigiais, e quando olhavam para cima, Carter podia ver a largura excessiva das bocas, e naquele instante compreendeu o que eram, e também que não usavam nenhum tipo de peruca ou adorno de cabeça, pois o críptico povo de Leng pertencia à mesma raça dos incômodos mercadores das galés que negociavam rubis em Dilalém, os mercadores humanoides escravizados pelas monstruosas coisas lunares. De fato, eram o mesmo povo que havia sequestrado Carter na Objeta Galé muito tempo atrás e cujos semelhantes tinha visto andar em bando no sode dos cais daquela amaldiçoada cidade lunar, enquanto os mais franzinos mourejavam e os mais gordos eram levados em caixotes para satisfazer outras necessidades dos mestres amorfos e poliposos. Naquele instante, Carter soube de onde vinham aquelas criaturas ambíguas e estremeceu ao pensar que Leng deveria ser um território conhecido por aquelas informes abominações lunares. Porém, o Shantak voou para além das fogueiras e das cabanas de pedra e dos dançarinos inumanos e planou acima das colinas estéreis de granito cinzento e das obscuras devastações de rocha e gelo e neve. O dia raiou, e a fosforescência das nuvens mais baixas deu lugar ao crepúsculo nebuloso do mundo setentrional, enquanto o vil pássaro Shantak batia as asas em meio ao frio e ao silêncio. Às vezes o homem de olhos oblíquos conversava com a montaria em um odioso idioma gutural e o Shantak respondia com tons gargalhantes e ríspidos como o rasgar de um vidro quebrado. Durante todo esse tempo o terreno se elevava cada vez mais, até por fim culminar em um platô arrasado pelo vento, que parecia ser o ápice de um mundo devastado e desabitado. E lá, sozinhas em meio ao silêncio e ao crepúsculo e ao frio,
erguiam-se as rústicas pedras de uma atarracada construção sem janelas, rodeada por monólitos brutos. Não havia nenhum elemento humano naquele arranjo, e, ao lembrar-se das antigas lendas, Carter pressupôs que havia de fato chegado ao mais temível e ao mais lendário de todos os lugares, o remoto monastério pré-histórico, onde habita sozinho o alto sacerdote que não deve ser descrito, que usa uma máscara de seda amarela por cima do rosto e reza para os outros deuses e para o caos rastejante Nyarlathotep. O ascoroso pássaro Shantak enfim pousou, e o homem de olhos oblíquos desceu com um salto e ajudou o prisioneiro a piar. Quanto ao propósito daquela captura, Carter não podia ter certeza, pois, sem dúvida, o mercador de olhos oblíquos era um agente das forças sombrias, ansioso por levar à presença dos mestres um mortal cuja presunção era encontrar a desconhecida Kadá e fazer uma oração diante dos grandes deuses e no castelo de Ônix. Parecia um tanto provável que o mercador tivesse ordenado a captura feita pelos escravos das coisas lunares em Dilalém e que naquele momento tivesse a intenção de levar a termo o plano que os gatos haviam frustrado, conduzindo a vítima a um terrível encontro com o monstruoso Nyarlathotep, a fim de denunciar a temeridade com que o viajante havia se lançado em busca da desconhecida Kadá. Tudo indicava que Leng e a desolação gelada ao norte de Inganek ficassem próximas aos outros deuses, e naquele ponto os desfiladeiros rumo a Kadá são muito bem guardados. O homem de olhos oblíquos era pequeno, mas o enorme pássaro hipocéfalo assegurava que todas as ordens fossem obedecidas. E assim Carter seguiu-o e passou ao interior do círculo de monólitos e cruzou a atarracada porta que dava acesso ao monastério de pedras sem janelas. Não havia iluminação lá dentro, porém o funesto mercador acendeu uma pequena lamparina de barro, ornada com mórbidos baixos relevos, e empurrou o prisioneiro ao longo de labirintos com estreitos corredores serpenteantes. Nas paredes dos corredores, pavorosas cenas mais antigas do que a própria história estavam pintadas em um estilo desconhecido a todos os arqueólogos da Terra. Mesmo depois de incontáveis éons, os pigmentos continuavam intensos, pois o clima frio e seco da horripilante Leng mantinha vivas inúmeras coisas ancestrais. Carter viu os desenhos de relance graças aos raios da lamparina tênue e bruxuleante e estremeceu ao compreender a história que contavam. Os anais de Leng desfilavam por aqueles afrescos primordiais e os humanoides com chifres, cascos e bocas largas executavam danças malignas em meio a cidades esquecidas. Havia cenas de antigas guerras em que os humanoides de Leng combatiam as túmidas aranhas roxas dos vales próximos, e havia cenas que retratavam a chegada das galés negras vindos da lua e a sujeição do povo de Leng às blasfêmias poliposas e amorfas que saltavam e se arrastavam e se contorciam nas paredes. Essas blasfêmias escorregadias e esbranquiçadas foram reverenciadas como deuses, e, portanto, os nativos jamais reclamavam quando dezenas de machos gordos eram levados pelas galés. As monstruosas bestas lunares haviam se instalado em uma ilha escarpada, em pleno mar, e Carter percebeu no afresco que não poderia ser outro lugar senão o escolho solitário e sem nome avistado durante a viagem para Inganok. A rocha cinzenta e maldita temida pelos marinheiros de Inganok, onde uivos malignos reverberam durante a noite toda. E os afrescos retratavam a grande capital portuária dos humanoides, solene e repleta de pilares em meio a penhascos e aos cais basálticos, e fabulosa devido aos templos sobranceiros e às construções entalhadas. Jardins enormes e ruas ladeadas por colunas saíam dos penhascos, e de cada um dos 6 portões rematados por esfinges para encontrar-se em uma vasta esplanada central, onde havia 2 gigantescos leões alados que vigiavam o topo de uma escadaria subterrânea.
Os enormes leões alados surgiam repetidas vezes nos afrescos, com os imponentes flancos de diorito reluzindo no crepúsculo cinzento do dia e na fosforescência nebulosa da noite. E enquanto avançava aos tropeços, em meio às frequentes e repetidas imagens, Carter enfim percebeu o que eram de fato. E que cidade era aquela onde os humanoides haviam reinado em tempos primordiais anteriores à chegada das galés negras? Não havia como se equivocar, pois as lendas das terras oníricas são generosas e profusas. Sem dúvida, aquela cidade ancestral não era outro lugar senão a lendária Sarcomande, cujas ruínas haviam deteriorado ao sol por 1 milhão de anos antes que o primeiro ser humano verdadeiro surgisse na Terra, e cujos titânicos leões gêmeos guardam para sempre os degraus que descem das terras oníricas ao grande abismo. Outras representações mostravam os lúgubres picos cinzentos que separavam Leng de Inganok, bem como os monstruosos pássaros Shantak, que constroem ninhos no alto das encostas. Mostravam também as singulares cavernas próximas aos pináculos mais elevados, e como até mesmo os Shantaks mais destemidos fogem, gritando, ao vê-las. Carter tinha avistado as cavernas enquanto as sobrevoava e percebido as semelhanças com as cavernas de Nigranek. Naquele instante, soube que a semelhança era mais do que uma simples coincidência, pois os afrescos mostravam seus temíveis habitantes, e as asas de morcego, e os chifres curvos, as caudas serrilhadas, as garras prênseis e o corpo borrachento não lhe eram estranhos. Já havia encontrado aquelas criaturas silenciosas, esvoaçantes e pegajosas. Os guardiões irracionais do grande abismo, temidos até mesmo pelos grandes deuses, que têm por senhor não o caos rastejante Nyarlathotep, mas o encarnecido Nodens. Eram os temíveis noctétricos, que jamais sorriem ou gargalham porque não têm rosto, e que se debatem incessantemente na escuridão entre o vale de Pinat e os desfiladeiros que conduzem ao mundo exterior. E nesse ponto o mercador de olhos oblíquos empurrou Carter para o interior de um grande recinto abobadado, cujas paredes eram cobertas por medonhos baixos relevos e em cujo centro abria-se um fosso circular rodeado por um círculo de 6 altares de pedra com máculas sinistras. Não havia iluminação na vasta cripta mal-cheirosa, e a pequena lamparina do funesto mercador oferecia uma luz tão parca que somente aos poucos foi possível discernir os detalhes. Na extremidade mais distante havia um púlpito de pedra acessado por 5 degraus, e sentado em um trono dourado havia uma figura envolta em mantos de seda amarela, trabalhada em vermelho, e com o rosto coberto por uma máscara de seda amarela. O homem de olhos oblíquos executou certos gestos com as mãos, e o vulto à espreita nas trevas respondeu, erguendo uma odiosa flauta entalhada em marfim nas patas cobertas de seda e tirando sons repulsivos por sob a ondulante máscara amarela. Esse colóquio estendeu-se por algum tempo, e Carter percebeu semelhanças nauseantes entre o som da flauta e o fedor pungente do mal-cheiroso recinto. Lembrou-se da temível cidade das luzes vermelhas e da repugnante procissão que atravessou em fileira, e também da terrível escalada através do terreno lunar mais além, antes que fosse resgatado pela enxurrada de amistosos gatos, amigos vindos da terra. Carter soube que a criatura no púlpito era sem dúvida o alto sacerdote que não deve ser descrito, a respeito do qual as lendas sussurram possibilidades anormais e completamente demoníacas, mas assustou-se ao pensar o que realmente, exatamente, o abominável sacerdote poderia ser. E então a seda trabalhada escorregou de uma das patas branquicentas e Carter finalmente soube o que era o abjeto sacerdote. Naquele horrendo instante, o medo irresistível incitou-o a um ato que a razão jamais teria arriscado, pois em toda aquela consciência abalada havia espaço somente para a vontade frenética de escapar do vulto que repousava no trono dourado.
Carter sabia que invencíveis labirintos de pedra o separavam do frio platô no lado de fora, e que mesmo se alcançasse o platô, o deletério Shantak estaria a postos. Porém, mesmo assim, não sentia nada além da vontade urgente de se afastar daquela completa monstruosidade que se retorcia ataviada em mantos de seda. O homem de olhos oblíquos havia deixado a lamparina em um dos altares maculados, junto do fosso, e avançou um pouco a fim de se comunicar com o sacerdote usando as mãos. Carter, que até aquele instante continuava passivo, de repente empurrou o homem com toda a incontrolável força do medo, e a vítima precipitou-se no mesmo instante rumo ao interior do fosso, que, segundo as lendas, descem até as infernais catacumbas de Zin, onde os Gugs caçam gastes na escuridão. Quase no mesmo instante, Carter pegou a lamparina do altar e disparou rumo aos labirintos decorados com afrescos, correndo de um lado para o outro conforme os ditames da sorte, enquanto tentava não pensar no rumor abafado de patas macias e amorfas atrás de si, nem nas contorções e deslizamentos silenciosos que deviam estar acontecendo naqueles corredores escuros. Passados alguns momentos, lamentou a fuga precipitada e desejou que houvesse tentado prestar maior atenção aos afrescos que havia deixado para trás ao entrar. Verdade que eram confusos e complexos a ponto de não poder oferecer muita ajuda. Porém, mesmo assim, desejou que ao menos tivesse feito a tentativa. Os que viu naquele instante eram ainda mais terríveis do que os afrescos vistos anteriormente, e Carter soube que não estava nos corredores que levavam à saída. Depois de alguns instantes, teve quase certeza de que não estava sendo seguido, e diminuiu a marcha. Porém, mal havia dado um suspiro de alívio quando foi assaltado por um novo perigo. A lamparina começava a se apagar e Carter logo estaria na escuridão absoluta, sem nenhum meio de visão ou de orientação. Quando a luz enfim se extinguiu, tateou devagar no escuro e rezou aos grandes deuses, pedindo toda a ajuda possível. Às vezes percebia um aclive ou declive nos corredores de pedra, e a dada altura tropeçou em um degrau para cuja existência não parecia haver explicação alguma. Quanto mais avançava, mais úmida a atmosfera parecia ficar, e sempre que percebia uma junção ou o acesso a uma passagem lateral, Carter tomava o caminho menos descendente. Mesmo assim, tinha a impressão de que a direção geral era para baixo, e o cheiro de cripta e as incrustações nas paredes graxentas e no chão indicaram que estava penetrando cada vez mais fundo no insalubre platô de Leng. Mas não houve nenhum alerta relativo à coisa que surgiu por último. Apenas o surgimento da própria coisa com a aura de terror, e o espanto, e o choque, e o caos atordoante. Em nenhum momento Carter estava tateando devagar, enquanto avançava pelo chão escorregadio de um corredor quase nivelado. E no instante seguinte, mergulhou no escuro em uma velocidade espantosa, por uma galeria praticamente vertical. Quanto à distância percorrida nesse mergulho, Carter jamais poderia ter certeza, mas teve a impressão de que caiu durante horas de náusea delirante em frenesi estático, e então percebeu que estava parado, com as nuvens fosforescentes de uma luz boreal reluzindo mortiças mais acima. Por todos os lados havia paredes decrépitas e colunas quebradas, e o calçamento onde se encontrava era cortado pela grama, que medrava entre as pedras, e por frequentes arbustos e raízes que as deslocavam para os lados. Mais atrás, um penhasco basáltico perdia-se nas alturas, depois de se erguer em sentido perpendicular, com as encostas repletas de repulsivas cenas esculpidas e varadas por um arco entalhado que dava acesso à escuridão interior por onde Carter havia chegado. Mais adiante, estendiam-se fileiras duplas de pilares e os fragmentos de pedestais e pilares que davam testemunho sobre uma larga rua de outrora. E a partir das urnas e cisternas ao longo do caminho,
Carter soube que aquela tinha sido uma grande rua jardinada. Ao longe, pilares se espalhavam para demarcar os limites de uma vasta esplanada circular, e no interior do círculo uma par de coisas monstruosas agigantava-se sobre as lúgubres nuvens noturnas. Eram enormes leões alados de diorito, em meio à escuridão e à sombra. 6 metros adiante, erguiam as grotescas cabeças ainda intactas e rosnavam com desdém para as ruínas ao redor. E Carter soube muito bem o que deveriam ser, pois as lendas mencionam uma parelha como aquela, e os imutáveis guardiões do grande abismo, e as ruínas escuras eram de fato a primordial Sarcomante. A primeira reação de Carter foi fechar e barricar a passagem no penhasco, com os blocos desabados e os destroços espalhados ao redor. Não queria que nenhuma criatura o seguisse desde o odioso monastério de Leng, pois ao longo do caminho outros perigos já estariam à espreita. Quanto à maneira de sair de Sarcomante rumo às regiões habitadas das terras oníricas, Carter nada sabia. Tampouco poderia se informar descendo até as grutas dos Ghouls, uma vez que as criaturas não dispunham de mais informações. Os 3 Ghouls que o haviam ajudado a atravessar a cidade dos Gugs em direção ao mundo exterior não sabiam como chegar a Sarcomande na jornada de volta, mas pretendiam indagar os velhos comerciantes em Gilad Lane. Carter não pretendia retornar ao mundo subterrâneo dos Gugs e arriscar-se mais uma vez na infernal torre de Thoth, com os degraus ciclópicos que levam ao bosque encantado. Mas sentiu que teria de seguir esse curso se tudo mais falhasse. Atravessar o platô de Leng sozinho para além do monastério, aquele monastério solitário, estava fora de cogitação, pois os emissários do alto sacerdote deviam ser muitos. E no fim da jornada, com certeza seria necessário enfrentar os Shantax e talvez ainda outras coisas. Se conseguisse um barco, poderia voltar para Inganok, depois de passar pela terrível rocha escapada em alto mar, pois os afrescos primordiais no labirinto do monastério haviam revelado que esse pavoroso lugar não se situa longe do cais basáltico de Sarcomante. Mas encontrar um barco naquela cidade abandonada há éons não seria plausível e provavelmente jamais poderia construir um. Esses eram os pensamentos de Randolph Carter quando uma nova impressão se ofereceu à sua mente. Durante todo esse tempo, a vastidão cadavérica da fabulosa Sarcomante havia se estendido à frente, com ruínas de pilares negros e destroços de portões rematados por esfinges e pedras titânicas e monstruosos leões alados que se delineavam com o brilho mortiço das luminosas nuvens noturnas ao fundo. Porém, naquele instante, Carter percebeu, ao longe e à direita, um brilho que não poderia ser explicado pela presença das nuvens, e soube que não estava sozinho no silêncio da cidade morta. O brilho aumentava e diminuía de intensidade em um ciclo constante, e cintilava com um matiz esverdeado que nada fez para tranquilizar o observador. Ao chegar mais perto, depois de percorrer a rua obstruída por destroços e avançar pelas estreitas frestas entre as paredes desabadas, Carter percebeu tratar-se de uma fogueira próxima ao cais, que reunia diversos vultos indefinidos em um obscuro conclave, que exalava um odor mortífero que pairava sobre todos. Mais além, ouvia-se o chapinhar oleoso das águas portuárias no costado de uma grande embarcação que portava pela âncora. E Carter ficou paralisado pelo terror quando percebeu que o navio era de fato uma das temidas galés obscuras da lua. Fim do vídeo 7. Continue acompanhando a história conosco. É muito importante a sua inscrição. Deixe o seu like e comente para que o vídeo possa aparecer para mais pessoas. Muito obrigado.